Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. É, Eu estou aqui com o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, como vai você? Olá, tudo bem, Alex? Beleza. Vanderlei Terceiro. Eu ia falar Vanderlei Terceiro. O Vanderlei Teixeira é o meu comparsa aqui do quadro Arquivos Nicole Kidman. E hoje a gente está gravando o episódio 57. E um pouco fora do cronograma habitual, porque a gente vai falar sobre um trabalho que acaba de ser lançado com Nicole Kidman liderando aí o elenco, e ela também tem participação na produção. A gente vai falar da minissérie O Casal Perfeito, que atualmente está disponível na Netflix. A gente está fazendo essa gravação na terça-feira, dia 10, e a minissérie foi lançada na semana anterior, né, por aqui. Foi na quinta-feira, né, passada, Dia dia 5, né? 5, dia 5 exatamente, 5 de setembro. Hum. Bom, antes de a gente iniciar o papo, né, só apresentando um pouco para vocês, caso vocês não conheçam, né, o que se trata o Casal Perfeito. Essa é uma minissérie dividida em 6 partes, uma produção original da Netflix. E cuja sinopse é essa: quando um casamento luxuoso termina em desastre antes mesmo de começar, com um corpo descoberto no porto de uma ilha apenas algumas horas antes da cerimônia, todos na festa de casamento tornam-se suspeitos. E essa sinopse também pertence a um livro homônimo que foi publicado recentemente aqui no Brasil pela primeira vez, que também com o mesmo nome, né? Da escritora Ellen Haldenbrand, que eu admito que eu não conhecia, mas ela é uma escritora bastante popular lá fora, tem vários livros, e eu percebi que alguns também receberam tradução aqui no Brasil. Enfim, esse é um livro, né, que também chegou aí nas mãos da Nicole Kidman, né, que é uma leitura assídua, sobretudo agora nesse momento em que ela se interessa muito, assim, por leituras no sentido de comprar direitos, né, de adaptações. Esse foi um dos livros que caiu no colo dela e que ela decidiu aí unir forças para produzir. E aqui ela retorna a parceria com uma diretora com qual ela já tinha trabalhado recentemente, que é a Susan Bier, uma diretora dinamarquesa, que inclusive já teve um filme vencedor do Oscar, em Um Mundo Melhor, e que no passado começou a se notabilizar por ter participado do movimento Dogma 95. E as duas trabalharam juntas, né, em The Undoing, que fez um tremendo sucesso na HBO Max, na época, né, agora é só Max. E aí, 3 anos depois, aproximadamente, elas retomam aí essa parceria para criar, assim, um novo projeto que, assim, na superfície tem muitos elementos, assim, em diálogo, né? Algo que a gente até conversou no nosso vídeo anterior que falávamos sobre projetos futuros de Nicole Kidman. No caso, inclusive, já rolou a exibição de Baby Girl em Veneza. A Nicole Kidman venceu melhor atriz. Ou, é, Hum. algo que, inclusive, estava prevendo assim, no momento em que o filme foi muito bem recepcionado por lá, né? E aí, o segundo título ali citado foi justamente The Perfect Couple, o casal perfeito. E aí, as semelhanças, né, Vanderlei? Nós temos novamente a premissa envolvendo um núcleo de privilegiados, Uhum. e nesse núcleo de privilegiados existe também um elemento meio externo a ele, né? Uhum. E aqui no caso de The Perfect Couple vem a ser a garota que é a protagonista, acho que realmente a protagonista, né, dessa história que ela tem origens modestas e que ela está se casando aí com um rapaz que é dessa família super abastada que tem aí, né, como
líderes, né? A Nicole Kidman, né? A matriarca, e o Liv Schreiber como patriarca. Ela chama Greer, que é uma escritora muito popular, e com mais de 20 best-sellers no currículo. E tem o marido dela que é o Tag, que ele aí é herdeiro, né, de uma família que tem uma casa na praia tradicional e que é preservada aí por décadas, né, por gerações dessa família. Hum, E aí, né, o principal fator que liga também essas duas minisséries vem a ser justamente o assassinato anunciado na sinopse. No The Undoing a gente tinha lá uma mulher que ela meio que tentava ali entrar, né, na high society, né, hum, ela fazendo amizades, conexões, conseguindo colocar um filho, né, como um bolsista ali numa escola super tradicional. E agora temos, né, essa a, a, situação. a Nora, né, da Exato, escola. E tem a questão do assassinato também, o mistério em torno de quem matou alguém, né? exatamente. Tem essa confluência de similaridades aí. Uhum. E são, não acho que o Anduin não, né? Mas, por exemplo, Big Little Lies foi um jeito que eu adquiri também de um livro de uma autora, né? É, Sou sempre escritora, né? Que ela tá buscando para adquirir direito para fazer séries e tal. exato. Eu não mencionei, mas justamente também, né, são elementos ali de Big Little Lies, né? É, Pai, núcleo privilegiado, às vezes elemento externo que entra naquele núcleo sim, e um assassinato, né? né? E sempre intercalando também com aqueles depoimentos, né, sob juramento, Sim. que só ampliam também. Aqui não esses- tem é, aqui não tem as cenas da escola, mas no Big Little Lies e The Undoing também tinha essa semelhança aí da é, personagem da Nicole e as mães ali conversando entre deixar o filho na escola ou levar ele para casa, né? exato. Tinha esse ambiente dos pais, né? Uhum, Aqui não tem porque os filhos são maiores, mas não necessariamente são mais maduros do que, uhum, que não, mas é. Sim, Vanderlei, eu anunciei isso como uma preocupação, né, num passado recente, assim, no sentido de achar aí uma repetição de uma fórmula, mas eu acho que no fim das contas o que acabou mais me frustrando aqui é algo que nas nossas conversas, você a princípio até apontou ali como uma vantagem, é como se fosse um certo descompromisso, né, ao ponto de tornar tudo quase como se fosse uma farofada, né? é, E é, pode falar assim o que você. eu, não, eu achei que eu não tinha gostado da série até você ver sua nota no Letterboxd. Daí eu vi que eu não gostei, assim, mas tem algumas coisas que eu, que eu apreciei, assim. Acho que minha experiência com a série foi assim, a princípio, assim, eu tava até embarcando na história, eu tava, me vi naquela situação de espectador de série, né, de Uhum, ansioso para ver o que é que ia acontecer no episódio seguinte. Eu admito que essa série especificamente, diferente de outras que ela fez, ela me causou isso, assim, essa uhum, vontade de ver para onde é que aquilo ia, né? uhum, O que mata para mim a série muito é a resolução, assim, os últimos episódios, principalmente, como o assassinato é resolvido, algumas questões em torno dos personagens que eu acho que eu fiquei na expectativa de que, conforme a trama fosse avançando, eles fossem uhum, ficar mais nuançados, assim, e isso não acaba acontecendo. Acho que, sobretudo, os filhos dela. uhum, As noras também, até mesmo a protagonista, assim, eu não sinto que são personagens que
me ofereceram nuances, assim, conforme a série ia avançando para proximidade dos últimos episódios, assim. Uhum, Mas foi essa experiência que eu tive, assim, de, a princípio, eu me vi nesse processo de estar instigado em saber para onde aquilo ali ia. Não, não criei também muita expectativa em torno de que esse fosse ser um grande trabalho, assim, sabe? Eu uhum, tinha meio que a noção de que aquilo ali era algo mais descompromissado, que tinha uma coisa meio soap opera, que eu acho que a comparação que o pessoal tem feito ultimamente sobre a série, né? E aí eu fui meio assim, meio que desapegado de qualquer expectativa de que aquilo ali fosse ser ou o próximo Big Little Lies, ou algum dos trabalhos mais, ou até mesmo Expatriadas, né, que tem um compromisso maior com a autoria, uhum, com algo, até mesmo em termos de direção mais refinado. Eu não estava esperando isso disso aqui, então acho que nesse sentido, o que a uhum, Suzane Bier acabou demonstrando até boa parte da série, acabei não me incomodando tanto assim, mas eu confesso que o desfecho foi um pouco decepcionante, né? uhum. Enfim, mas você acha que É, você gostou de muita coisa. se eu não gosto, eu acho que o que mais me frustra é que eu acho que existe uma tentativa de trabalhar com as coisas assim com um certo sarcasmo, mas eu nunca realmente vejo ele se efetivando de alguma maneira, assim, sabe, na minissérie. Eu não acho assim em nenhum momento que ela tem alguma tirada genial, assim, não tem nenhuma troca de diálogos, não tem nenhum algum personagem assim que se impõe. Eu tinha expectativa disso com a personagem da Dakota, Não, que eu acho que ela meio que parece que é uma figura meio observadora daquela é, dinâmica é, familiar, né? Eu acho uhum, que era uma personagem que podia ter um potencial para isso. E até com uma coisa mais irônica, mais ácida. uhum, Porque talvez a personagem da Eve Hilson, ela acho que é meio que, sim, meio que acaba se encaixando naquele quadradinho da mocinha, né? é, Meio que não tem muita. Mas eu tinha a expectativa de que a Dakota pudesse cumprir isso, assim. De uhum. fato, você tem razão nesse aspecto. Enfim, existe até umas tentativas ali, né? Mas sei lá, e colocam esses personagens assim numa situação que tenta gerar uma comicidade, mas aí depois já tá partindo, sei lá, pra mãe que tá morrendo de câncer. Ou aí um flashback da vítima numa situação de dilema. Ah, eu não. A gente até depois separa um bloco assim para spoilers, mas enfim, né? Tem até um envolvendo a Nicole Kidman. Falar, é sério? Aquilo é muito ruim. Que é isso? Não, Mas aquele momento, eu falei, deixa eu não, ver. mas vamos segurar um pouco, deixa o Tá. pessoal que ainda não assistiu. Hum, Enfim, é isso. E E é meio frustrante, porque embora a Susan Bier ela seja reconhecida sobretudo como essa diretora, né, desses dramas que às vezes até são conduzidos com uma certa falta de sutileza ali nos seus sim. momentos mais dramáticos, sei lá, a gente pensa, né, por ser ela pertencer a essa cultura escandinava, né, onde vem Thomas Vinterberg, vem Lars von Trier. Você pensa que ela também tem dentro de si um certo sarcasmo, assim, para tratar sobre essas situações envolvendo conflitos de classe. E acho Sim. que ela até também desenha, assim, um potencial bem interessante, assim, mas não vai para lugar nenhum. É porque justamente tem esse problema, né, dela ficar alimentando vários núcleos assim inúteis no sentido de tentar criar uma suspeita e com isso, né, entregar uma resolução que seja surpreendente. E E aí algo assim, que não pode falar. não, mas só muito similar o problema que eu vi às vezes no The Undoing, assim, né? Essa coisa da. Existe ali uma crítica latente, mas que eu não sei até que ponto ela consegue
mergulhar nessa crítica, ou pensando ao desenvolver essa crítica de maneira mais contundente, né? É, Parece que fica ali muito na superfície, ou ela acha que aquilo ali basta, e hum, a presença desses outros personagens de classes diferentes e que podia proporcionar um choque, uma. E The Undoing tinha isso, né? Você falou da personagem que acabou sendo a vítima da história, né? Do é, assassinato e tal. E aqui a gente tem esses outros personagens, são os policiais, né? Aquela menina que trabalhava na casa da família da Greer, que em algum momento se envolve ali com o filho mais novo dela. A própria personagem da Ivy Hilson. hum, É Ivy Hilson o nome da menina? Acho que é. é, Mas essa personagem, a empregada, e os pais dela, né, também, é, a empregada, a gente podia ver até uma. Eu sinto, tem um, por exemplo, a lembrança do. Que eu acho que vai para uma chave diferente do Casal Perfeito, mas que eu acho que faz isso muito bem, que é, por exemplo, Downton Abbey, assim, que eu tenho na cabeça de uhum, lembrança de série que eu vi, e que faz isso, que é muito próximo, por exemplo, daquilo que o Robert Altman fez no Assassinato em Gosford Park, né, uhum, de sim, trazendo aquele mesmo ambiente de classes diferentes e oferecer essas é, perspectivas, assim, uhum, é muito estranho, assim, a maneira como ela lida aqui, como ela lidou com o Dan Duin com essa questão, assim, e tá latente na série, né? Parece que é uma coisa que é, tá muito presente, que ela quer falar sobre aquilo ali, mas eu não sinto que, sabe, não anda, parece que tá é. enterrado, não é uma coisa muito... E esses personagens assim que podem estabelecer uma contraposição, eles não agem dessa maneira, né? Como você Não. citou, a garota que é filha do policial, que A parece gente gosta totalmente chamar de... deslumbrada com aquele ambiente. E o pai, né, embora ele tenha ciência da influência, inclusive daquela família, é, para a corporação policial, né, porque existe até um momento em que, quando começa, né, essa manifestação da polícia para investigar a cena do crime, vem lá, né, um O dos filho filhos falar: dela, ah, a gente sempre paga é, os projetos sociais envolvendo vocês, e agora que a gente quer ter a nossa privacidade, vocês não vão respeitar. né? Ah, vocês vão. Isso vai ter uma consequência. Mas sei lá, é um policial que, embora ele perceba, né, essa manipulação, ele parece ter uma complacência, ali, uma preocupação com aquelas pessoas, É. E embora os elas pais sejam da, desprezíveis. os pais da noiva também, que eu não vejo terem uma manifestação muito forte diante das coisas que às vezes a filha passa ali naquele. É, São figuras completamente nulas, assim, de personalidade, né? Um negócio meio exato. estranho, né? Hum. E aí entra a personagem da Dakota Fanning, que eu acho que ela, né, inclusive a atriz, eu acho que é talvez a única que realmente entrega um desempenho assim que me agrada, porque acho que ela é a única que consegue deixar muito evidente assim de que ela tá embarcando ali naquela situação em benefício próprio, né? Ela não ama aquele cara com quem ela tá casada e tá esperando um filho, né? Eu sempre esqueço o Sabe, nome das do ator. traições. É o Jack Reynor, né, que fez o Midsommar, que Hum, faz outro bananão aqui, né? Ela não ama aquele cara, ela não gosta daquela família, mas assim, ela tá pensando na grana que ele tá para receber para ela conseguir um novo apartamento, sabe? sim. E aí, acho que, enfim, né, é uma personagem que claramente preferiu, ao invés de, sei lá, ascender socialmente por conta própria, ela foi por esse caminho mais fácil de se envolver com o ricaço que entregue tudo o que ela quer. E Uhum, acho que ela é a personagem que faz com que a minissérie tente estabelecer esse diálogo, né, sobre como as pessoas ricas ver as pessoas
estranham, né, a proximidade dessas pessoas nada abastadas vindo, né, entrando nesse núcleo. E assim, e sempre aponta o dedo como se, sei lá, os sentimentos, as intenções, as motivações dela não fossem nobres. Elas sempre são vistas como pessoas assim que encontram um caminho de ascensão a partir de um casamento, assim, e acha que não há nenhum valor, assim, nenhuma emoção realmente genuína dentro daquele relacionamento, né? Mas nossa, vários outros personagens também, né? Tem um até que a gente pensa também que tá vindo de fora, mas não, que é o aquele rapaz que tem origem Sim, indiana, né? assim, e tem um envolvimento com a protagonista que sai do nada e vai para lugar nenhum também, Uhum. né? É. Tem a presença da ai, meu Isabelle Deus, Adjani? Isabela Gianni, que eu sinto que isso é um elemento tão estranho ali naquela série, assim, no contexto dos personagens, e o que que a personagem é, assim, a, a, a interação dela com os personagens da Nicole Kidman e do Liev Schreiber, você imagina que Ah, possa ter algum tipo de tensão maior, mas é meio esquisito, assim, a presença dela ali. Eu sinto que, por exemplo, também tem um problema que eu acho que os filhos da personagem da Nicole também são personagens que não tem nuance nenhuma, assim, eles são tipos, assim, sabe? O mais é, novo, aquela figura meio insensível, seria o ponto mais frágil da família, que ia acabar recepcionando boa parte dos problemas daquela família. Aí tem o personagem do Jack Rayner, que é aquela coisa meio tonta, né? é. Aquele sujeito meio imbecil, assim, sabe? Uhum. E tem o outro que, tipo, também, o que eu acho que talvez seja o pior, assim, que ele meio que, o roteiro, ele parece sugerir que aquele cara, existe algo a mais ali nele, né? Mas, no final das contas, não tem nada, assim, você não consegue também identificar o que tinha aquele cara, assim, não sei, é bem frustrante mesmo. E me frustra, assim, eu sou um grande fã da Isabelle Adjani. Eu talvez esteja equivocado, mas esse é o primeiro projeto dela falado em inglês, né, ou produzido, né, É nos que eu Estados Unidos lembro, em pode ser, né? décadas. O último projeto que eu lembro com ela em inglês é o Diabolique, a refilmagem de As Diabólicas, né, que ela fez Muito com a tempo. Sharon Stone. Esse- 96, né? 95, 96. E aí, sabe, aí coloca ela só em fragmentos é sempre aquela Pensei personagem que inicia uma sentença em inglês e termina em francês, ou vice-versa. sim. E que as pessoas ficam perguntando, não entendendo o que ela tá falando. É, Nossa, que piada genial, né? e E, tipo, poderia, sabe, ser feito tanto com ela, com a com atriz. qualquer outra atriz. Eu ainda disse mais esperança que essa personagem. Quando eu soube que ela ia entrar nesse projeto, eu pensei que ela ia ser a personagem que ia aparecer só no primeiro episódio Uhum, e que ela existe para ter uma dinâmica com o Liv Schreiber e com a Nicole Kidman de alguma forma, um passado, uma coisa assim, que existe nessa, que é sujeito na série, mas como a maioria das coisas aí é jogada, mas não uhum, tem muita, não tem muita consequência. é, Ou então que fosse um personagem que, tipo, que é o que eu tive expectativa depois de um determinado momento da série, uhum, e ela no final fosse apresentar algum grau de importância, é, algum tipo de relação fosse ser em torno dela, porque ela persistia ali nos episódios, assim. uhum, Mas no final das contas não me disse nada também a participação dela ali, sabe? é, É um pouco frustrante, assim. A maioria dos personagens eu tive essa sensação, né? uhum. E assim, eu acho que isso teve muitas dessas coisas que a gente está apontando até poderiam ser desculpadas se a gente estivesse dentro de um bom mistério. Mas assim, a sensação que eu tenho, né, e acho que até existe uma brincadeira dentro
da história, né, sobre a personagem da Nicole Kidman fazer livros que inclusive até se encontram em aeroportos, né? Mas assim, Sim, o mistério que ele estabelece aqui é de um livro assim mequetrefe que nem em banca de rodoviária é digno de estar, sabe? Porque as pistas assim que são jogadas e os mistérios que tentam ser desenvolvidos a partir disso são muito ridículos. Ah, e o rapaz lá com a ostra cortando a própria mão. sim. Ai, aí, né, a Todo um vítima, remédio. o potencial, o assassino da vítima também, o outro lá com um caso extraconjugal. Sim. Aí pode ser a esposa porque soube desse caso extraconjugal. E aí vai criando, né, pistas, com remédio, com Aqui é ótimo. aplicativo de relógio que mede os seus batimentos cardíacos enquanto dorme. O registro durante a madrugada. O cara que aparece aleatoriamente, é, que suspeitam participar de uma gangue. Ou a professora de francês que numa Sim, história que era. passada desapareceu. Aí, sabe, vai piorando assim, conforme a coisa vai progredindo. E o que ela oferece como pretexto para, como justificativa para essas pistas não levarem à conclusão do assassinato, né? Uhum, Que combina, acho que nesse momento, que eu acho que é o mais. Quem é que tá. Que é isso aqui? Que é o momento da revelação do passado da personagem da Nicole Kidman, né? Que acho que é a resolução mais. O quê do roteiro, né? uhum. E qual era o outro ponto que eu queria abordar também, antes de acho que entrar nos spoilers? E acho que também, né, a própria direção da Susan Bier, como ela é muito manjada, assim. Eu acho que talvez não dando. A minha memória tá muito fraca, talvez não Anduin ela já tenha feito isso, mas aqui. Ela fica muito nessa dos jogos de reflexo, sabe? Na janela. E fica gravando, e fica filmando os personagens de fora, com eles interagindo e sendo refletidos por essas janelas meio que criando um jogo de ilusões, mas sabe, muito, muito manjado esse tipo de Ali, eu ainda acho que a tradução direção visual para as coisas, sabe? eu ainda acho que o Dan Dunn tinha mais personalidade do que aqui, sei lá. Mas também eu não. A direção dela não foi uma coisa também que eu puxei, não, pela natureza do projeto, assim, também, sabe? Uhum, Não sei. uhum. Mas, assim, me soa como uma direção meio que não tem um desejo de imprimir nenhuma personalidade É. ou fazer algo diferente do que a gente já vinha vendo, não. Mas vamos lá, Daniel, que acho que você está se coçando assim para falar sobre alguns pontos mais reveladores. E eu vou deixar um anúncio aqui de que a gente vai entrar em spoilers. Eu não sei se você quer falar primeiro sobre quem é o assassino, ou se você quer tratar sobre coisas que são reveladas antes disso e que são problemáticas com o Pode deixar projeto. esse filé pro final. Eu acho que a revelação do assassino é até a gente começar com. Vamos mesmo. lá. Acho que a revelação do assassino é assim. Não vou dizer que é previsível, assim. O que apresentou ali era uma das minhas possibilidades, assim, passou pela minha cabeça. De que era uma possibilidade. No caso, eu estou me referindo à personagem da Dakota Fanning. Ela é a assassina, né? Eu não entrei em muitos detalhes também, porque acho que como aqueles que vão iniciar a série não vão saber que a pessoa que é assassinada no fim do primeiro episódio, né, é a melhor amiga da protagonista, né, a digital influencer que é convidada também para o casamento.
e que na manhã, né, em que vai acontecer a festa, a celebração, é encontrada ali à beira-mar sem vida. E aí a gente descobre no último episódio de que a Dakota Fanning foi a responsável pela morte dela, porque a melhor amiga estava grávida do genro da protagonista, né? Do marido, do Liv Schreiber, né? E ela teve essa decisão porque o filho mais novo estava prestes a completar 18 anos, e uma vez que ele atingisse essa idade, todos os irmãos seriam ali beneficiados por uma herança. Só que como se descobriu que existia ali, né, uma gestação, né, uma criança é, imediatamente ligada, né, à família, então faria com que ele fosse imediatamente o herdeiro mais novo, então precisaria aguardar aí mais 18 anos para que todos ali tivessem acesso a esse dinheiro. E isso era muito importante para ele, sobretudo para o personagem do Jack Raynon, que é o marido da Dakota Fanning, porque ele estava atolado em dívidas e porque a Dakota Fanning também queria que ele conseguisse a grana para um apartamento que ela tanto estava sonhando. Então ela falou: Ah, então vamos agilizar as coisas aqui, matando essa jovem gestante, melhor amiga da noiva. Aí eu É, até fiquei. Você não pode prosseguir. Que eu falei que até fiquei um pouco de receio de dizer que eu gosto muito da interpretação. A Dakota Fanning é a única que me agrada no elenco, porque, consequentemente, automaticamente as pessoas já associam que, você está elogiando uma interpretação, significa que ela é a culpada das coisas, né? Mas eu acho que na primeira parte da conversa eu não deixei isso explícito, né? Espero. eu também gosto bastante da Dakota. Acho que Uhum. todos os momentos que ela aparece em cena, pra mim, são, Uhum. torna o negócio mais interessante, assim. É. É, eu nem peco muito pela revelação de ser ela, assim, que eu acho Uhum. que meio que as justificativas são plausíveis, assim. O problema foi mais aquilo que você apontou, assim, da, da maneira como as pistas a respeito dessa resposta são jogadas, né, ao longo da série, né? De como é que se descobre a respeito disso. É mais o percurso que leva a gente a concluir isso do que a revelação em si, assim, de que seria ela, né? Uhum. Pelo menos para mim, eu senti mais dessa forma, assim, não sei, assim, foi meio tonto, assim, a maneira como se descobre, né, que ela é a verdadeira culpada, assim. Uhum. Talvez não menos do que a revelação sobre a identidade do assassino do Dan Anduin, que eu acho que era mais evidente, Uhum. era mais escancarada, mas talvez o Dan Anduin eu acho que construa melhor, assim, É. caminho que leva a gente a entender que é o Hugh Grant que é o responsável lá, né? Mas aqui, não sei, acho que o percurso é mais tosco, assim, não sei. Então, é que assim, né? A revelação de que a Dakota Fanning é a culpada acontece faltando 15 minutos para acabar o último episódio. Então, até chegar esse momento, E eu acho que a minissérie já cometeu um monte de barbaridades. E uma dessas se diz respeito ao passado da personagem da Nicole Kidman. Como eu mencionei, né, tem um personagem ali que aparece no meio da trama, que parece envolvido com uma gangue. E aí ele aparece ameaçando em público a personagem da Nicole Kidman, primeiro fazendo ligações, depois aparecendo é, na tarde de lançamento do odiando livro ela, né? dela. E aí a gente descobre de que assim, eles são irmãos, ele é um viciado em jogatina, e ela é sempre ali contatada para tentar se livrar das burradas dele. E aí, com isso, ela acaba revelando também de que no passado ela era uma garota de programa, que acabou saindo dessa vida ao conhecer o Tag, que já era, né, esse milionário Herdeiro. influente, né, esse herdeiro, que de cliente virou o marido dela. E Hum, aí, com isso, ela ascende socialmente, investe aí nessa carreira que sempre quis de escritora. E forja, né? Cria essa redoma forjada hum. de
casal e, consequentemente, família perfeita e tudo mais. Eu acho muito tosco essa relação, assim, como é feita. O que eu, e tipo assim, além disso, junto com a questão da Dakota, assim, é, da relação da Dakota ter sido, assim, uns 15 minutos, né, finais, assim, e a respeito disso também, eu senti falta da gente ver na série também um pouco da consequência dessas revelações, assim, a gente não vê isso É. ser explorado, né? Uhum. Mas na verdade que jogam isso no último episódio, e não tem muita. Não se debruça muito sobre isso, quando eu sinto às vezes falta de um pouquinho disso. Assim. Agora, especificamente sobre a personagem da Nicole, apesar dessa revelação, assim, e podem tomar isso aqui como envezamento ou qualquer coisa do tipo, mas eu gosto bastante, assim, da presença dela na série. Eu acho que funciona, assim, eu gosto da personagem dela ser essa figura que é essa matriarca que tem uma função. Ela é a mais, vamos dizer assim, entre aspas, Uhum. foda daquele grupo ali. Porque são pessoas medíocres, né? Os filhos são medíocres, o marido é uma figura meio medíocre, ela que meio Uhum. que comanda aquele grupo, ela meio que. Na verdade, apesar dela ter se casado com esse cara que era um herdeiro, ela meio que forjou a vida aquelas pessoas têm, né? Tudo depende dela, né? E ela meio que também tomou certo protagonismo, sabe? Porque ele acaba sendo também aquele marido Assim, paspalho que tão fica o pastaram dia quanto os inteiro filhos. preso no próprio escritório, fumando maconha ou jogando golfe. Ele não faz mais nada da vida além disso, né? E eu Ele... gosto muito como ela tem ciência disso, sabe? Ela Uhum. tem completa noção do lugar central que ela ocupa, e de quem são aquelas pessoas ao redor dela, sabe? Como ela administra, que eu acho interessante, assim. Eu não É, gosto, Wanderlei, sabe por quê? tem- Porque esse é um tipo de papel que você dá para uma atriz assim veterana que tá meio desaparecida, tá meio fora do radar. Sabe como foi a tem- Madeline Stone no Revenge? Aí você hum, coloca, você boa, representa boa, aquela atriz que é muito uhum, boa fazendo a megera, e aí uma nova sim, geração se relaciona com aquilo, ao passo que a gente que já conhece desde os anos 80, 90 fala, olha, ela retornou, e ela tá fazendo essa personagem de forma gostosa, assim, de assistir, sabe? mas eu acho que a Greer é mais. Eu acho que tem uma certa. Apesar da gente estar falando aqui de uma certa superficialidade de roteiro em vários pontos, eu acho que tem um cuidado maior na construção dessa mulher, assim, de ser mais do que uma vilã, assim. Desculpa interromper, Alex, pode. Não, não interrompeu, Não, não. porque eu acho que tem uma sofisticação maior nas decisões que ela toma ao longo da série em alguns momentos, assim. Não É que sei, é. a Nicole Kidman é uma atriz sofisticada, mas é É, isso que incomoda, né? O material não é. E eu acho que das coisas até seriam mais agradáveis justamente por causa disso, se fosse uma outra atriz, assim, que... talvez fosse mais bobo, né? Talvez transformasse ela naquela bitch, né? A Ou como a boss, Renée Zellweger também, sabe, naquela série horrível que até me saiu da assim, Netflix, dilema, What né? If, né? Isso, Dilema, né? Que ela também estava meio desaparecida e a série é uma porcaria, mas de certa forma aquele projeto foi importante para ela naquele momento porque era isso, ela Sim, estava ressurgindo, estava sendo reintroduzida. Embora ela sim, sumiu depois do Judge, né? E 5 anos depois ela vai voltar agora com o Bridget Jones. Mas assim, é horrível aquela série, né? Mas era gostoso, né? Os momentos com a Renée Zellweger. sim. Que era isso, né? Era e eu acho que também tem isso, é porque é uma personagem. Eu acho que se fosse uma personagem assumidamente trash, eu acho que seria divertido ver a Nicole Então, Kidman, a mas gente não. nunca viu isso, né? Mas é isso, é um projeto que ele não tem consciência disso e ele quer ser o mais sofisticado, ele não é. Entendi. Isso que me irrita, assim, e a Nicole Kidman pra mim fica apagada nisso, sabe? É Hum. isso, ela acho que não Talvez eu esteja impressionado compreendem. pelos looks e pela peruca, assim, né?
É. Não, e São os aquele melhores momento também possíveis. que é justamente o do brunch lá do lançamento do novo livro, eu acho constrangedor aquele momento É pra sério, né? Nicole Kidman. Eu não acho divertido, eu acho constrangedor, assim, sabe? Eu acho interessante a maneira como ela tenta manter as aparências e ao mesmo tempo ela meio que ela improvisa ali, né? Meio que procura entrar um pouco na dele para não fazer aquilo transparecer como algo meio escandaloso para algo que está sendo mediatizado ali. Eu acho interessante aquela cena. Eu Não, aquela confesso que cena pra mim me parece meio que uma autoparódia, mas com a intenção de constranger ao invés de elevar a pessoa. Eu falo autoparódia porque me lembra muito daquele. Você deve ter visto aquele vídeo que acho que o Sean Barker tá sendo homenageado em algum evento, e aí a Nicole Kidman e o Keith Urban sobem ao palco e eles cantam em homenagem ao Sean Baker. E aquele autor australiano, né, que sim, é, eu lembro. ele Mas, fez aquela série por várias temporadas, já me esqueci o nome. ah, ele atuou. Sei, eu acho que. Não é Mentalist? Acho que é. Não, acho que esse é. E ele atuou com ela agora no Roar, né? Ele Isso, faz o ele é o marido dela. marido, exatamente. Eu tinha me esquecido disso. Hum. Me parece muito, assim, uma Ah, autoparódia ali. não faz sentido. Depois você. Ah, eu confesso que eu gostei, assim, tem uma coisa meio também, reminiscências, assim, de Margot e o Casamento, só Uhum. que mais, uma versão mais pop, assim, tem aquela cena dela fazendo a leitura do livro, né? Uhum. Mas, enfim, eu gosto dela, assim. Uhum. É, enfim. Mas é isso, eu percebo assim que não somente você, outras pessoas que já maratonaram, meio que assim, acharam uma experiência moderadamente prazerosa, porque acho que notaram assim um tempero ioki dentro de uma um tempero de milho, né? De farofa Eu de confesso que milho, foi uma assim. coisa que mais absurdo que seja, me seduziu mais do que a abordagem no Expatriadas, assim. Uhum, Que é uma coisa que a gente pode até conversar, mas acho que a gente já falou várias uhum, vezes sobre essa questão das séries dela, né? uhum, É, eu sinto, especificamente nas escolhas delas para séries, uhum. que era uma coisa que o Big Little Lies, a primeira temporada, deu, que é essa coisa de série de TV, né? Que série de TV Big Little Lies tinha uma direção sofisticada, assim, mas série de TV é algo que puxa muito roteiro, assim. É, Pelo menos foi o que eu aprendi, né? Pouco tempo que eu passei em grupo de estudo de TV, assim, uhum, de gente que estuda série de TV, e tem a importância do roteirista é muito grande para esses projetos, né? E eu sinto que a Nicole, às vezes, ela procura muito esses projetos de séries, muito pensando nos diretores, às vezes, no primeiro ponto, assim. é, E aí, quando ela vai para o Expatriadas da Vida, que eu sinto, a gente conversou na época, que eu sinto que era uma coisa que dava melhor um filme do que uma série de 7, 6 episódios. Não sei, não é, lembro quantos episódios tem. uhum. Mas eu sinto mais falta de coisas nesse sentido quando ela pensa em escolher séries, assim. Esse aqui, de alguma forma, ele me dá isso, assim, essa coisa meio de pensamento a espectacularidade de maratona, sabe? De É, você ficar intrigado com aquela história, e querer saber o que é que no próximo episódio vem, não aguentar, deixar para seguinte, querer ver logo em seguida. Eu sinto que apesar de eu achar que ela não resolve muito bem, resolve de maneira meio que despenca desfiladeira abaixo, assim, eu acho que ela aqui tem algum esboço disso, assim, que eu não via nas outras. Eu não vi muito em Lioness, não vi uhum. no Expatriadas, Novos Desconhecidos, acho que peca um pouco nisso. E eu acho que aqui tem, assim, que talvez eu sinta falta um pouco nessas iniciativas dela nas séries, assim. Eu acho, entrando nessa discussão, né, Nicole Kidman em séries, e eu acho assim, né, acho que Expatriadas e Roar eu acabo removendo, porque Expatriadas
ele é um produto fechado, assim, dramático, e Da curva, evidentemente né? ele não foi produzido sendo pensado assim para grande público. E Roar teve aquela questão um pouco mais experimental, assim, que era proposta por aqueles episódios, né, antologias, né? Ontologia, né? Mas o que assim me incomodou, eu já comentei isso em outros episódios, mas acho que agora uma coisa que eu destaco também, que me incomoda, é que, sei lá, não me parece, a Nicole não me parece estar tendo o mesmo critério que ela para séries que ela tem para cinema, no sentido de que, assim, claro, né, em cinema ela tem aqueles filmes que ela pega ali, né, depois de cinco pesadões, assim, que ela faz para descontrair, ou pelo dinheiro mesmo, né? Mas Sim, na família, mas nesse né? formato, né, doméstico, tá prevalecendo muito, acho que uma vontade, assim, simplesmente de ser essa musa do formato e fazer esses projetos, assim, que fisgam com facilidade uma audiência, sabe? Mas que não são densos realmente, sabe? Como a gente gostaria que fosse. Como é, né, nas raras vezes que a Kate Winslet faz numa minissérie, né? Com a HBO, por exemplo. Se bem que essa Sim. última série que ela Justamente. fez, não me falaram que ela é meio decepcionante, assim, eu acabei não assistindo. Mas que é um movimento que era muito próximo do movimento que a Nicole faz com o cinema, né? De, eventualmente podem ter projetos que não dão certo, né? De Uhum, que não fisgam, que não. Mas em série eu também sinto muito isso que você tá falando de. Isso, e me parece que esse feeling dela pro que dá certo, de alguma forma faz sentido pelo que a gente tá vendo, né? Da popularidade das coisas, né? sim, Mas, mas eu fico, eu tenho essa preocupação de até quando isso vai, assim, porque eu acho que também chega um ponto que o público se esgarça um pouquinho. Vai chegar, a preocupação de chegar um momento em que o público é. perceba e que fique saturado um pouco disso, né? E tem É, outro fator que, assim, embora ela tenha sido um pilar importante no sentido de fazer com que as pessoas repensem, né, o público americano, né, repense essa questão de não dar protagonistas, né, para atrizes acima dos 40, 50 anos, ainda assim a gente não pode se esquecer de que daqui a pouco ela tá completando 60 anos. Então eu acho também, né, que vai ter uma determinada linha assim de papéis que não vão ser mais ofertadas a ela também. Fico pensando também como talvez eu falo isso porque a televisão, né, barra streaming, ela acaba consumindo um tempo muito grande, assim, da vida, né, de um sim. artista. Que não é mais assim, né, você consegue, sei lá, produzir e, sei lá, e três filmes de repente são lançados quase próximos um do outro, e televisão não, né, é uma coisa anual, assim, e se ganha É. continuidade vai consumindo ali a sua vida e ela passa e você não percebe, E né. aquela tá em muitas, né? Foram É. muitos projetos de série. E agora também tem o seguinte também, a presença dela na. Eu sinto que. E eu fui tentando contabilizar isso no The Perfect Couple. Eu acho que ela não aparece tanto quanto. Tem uma coisa meio estratégica, assim, nos momentos que a personagem dela aparece, ela não aparece tanto. E que é Não, a ela é mesma coisa. coadjuvante na A história. do Lioness também, ela também Uhum. não aparecia tanto. Eu acho que é uma coisa que É. ela consegue meio administrar Uhum. quantidade de séries tão grande É. com essas aparições, mas Uhum. eu sinto que seja uma hora, um momento meu que de repensar também essas escolhas, assim, Uhum. porque tem tudo isso que você falou, assim, e por uma coisa pessoal, assim, eu sinto falta de escolhas dela no cinema, assim, né, a gente vê agora, por exemplo, a repercussão do Baby Girl, assim, É. e pra quem é fã dela é tipo, é o que todo mundo espera da Nicole Kidman, né? Uhum. É esse tipo de resposta, assim. Não sei, assim, eu também tenho essa
esse desejo, né, de que seja um pouco diferente nos próximos anos. Não sei como é que. É, e tem aquele fator, né, de que às vezes quando um projeto independente surge assim pra ela, é uma coisa até meio imediata, né? O momento que aquilo é anunciado, aí efetivamente produzido já é entregue pra gente. Mas se a gente Sim, pensar que talvez não entre coisas no próximo ano dela, porque ela tá com a agenda muito movimentada, ela já vai ter 60 assim, quando a gente tiver uma nova leva de projetos, né? Que é daqueles que a gente debateu no último vídeo, somente o Holland, Michigan é um filme, assim, né? Que aparentemente é original e que a gente tem, né? A gente tá meio no escuro, assim, sobre o que é essa história. O restante são séries, sequências, ou séries que são adaptadas de livros muito conhecidos. Aí, fora isso, a gente não tem, assim, né, mais novidade. Aí, não sim. sei, isso que me deixa muito apreensivo, assim, como um admirador, É, né, do espero que trabalho dela. a repercussão do Baby Girl Veneza seja meio que um estímulo, né? É, exatamente. Porque eu tenho expectativa, assim. É. Porque eu sinto muita falta, assim, desse. Uhum, E tem sido meio que raro, né? Então quando aparece a gente fica até um pouco. exatamente. É, vamos ver, né? Bom, acho que quando ele acho que meio que já encaixou aqui, né, o que esse projeto vai representar para o futuro dela, né? A gente meio que já fez aqui algumas profecias. É E. difícil saber, difícil saber também, porque tem essa coisa desses projetos de Netflix, de É, streaming, que tem esse boom inicial, mas até a gente não sabe até que ponto isso é uma coisa que fica, tem uma permanência, né, maior, né? A gente não tem muita. e assim, pelo menos aquela se livrou do David R. Kelly também, né? Faltava-se o roteiro dele também, né? Meu Deus do céu. Mas ela tá trazendo ele de volta naquele projeto dela com a Ellie Fanning, né, na Apple, da moça Obrigado por me que lembrar disso. trabalha com OnlyFans e tal. Eu achei com ele. Esquece, deleta o que eu falei. E tá voltando pro criminal também com aquela série com a Jamie Lee Curtis. Se concretizar aquele projeto, não sei também. Só que ela talvez num lugar diferente, né? Porque ela não É, vai ser a rica do. Vai ser investigadora. Então, não, não, vamos ver. ah, Bom, mas essas então foram as nossas impressões. A gente já passou um pouco aqui da média do tempo. Na verdade, eu nem sei o horário que a gente começou a gravar, mas deve estar próximo de 1 hora já, nem passou muito rápido. Mas é isso, Vanderlei, muito obrigado por participar aí dessa discussão. Eu aproveito também, além do agradecimento, para fazer o convite para vocês conhecerem Chovendo Sapos. Está como site, canal no YouTube e redes sociais. E se inscreva também no Cine Resenhas e aqui no meio da tela aparece a playlist com todos os episódios que já gravamos. O próximo a gente precisa discutir aqui no off, inclusive, qual vai ser, né? Que eu não sei se a gente vai pegar. Vai esperar Enfeitiçados, que é uma animação que ela participa do time de dublagem. Se bem que, deixa eu ver aqui, novembro. vai ser em novembro, então a gente deve falar sobre algumas coisas antes de Enfeitiçados. Mas é isso, até esse momento, a gente se despede por aqui, agradece e até a próxima. Tchau.